Dia decisivo no Senado. 4 medidas provisórias precisam ser votadas hoje ou perdem a validade. Entre elas está a MP 871, que combate as fraudes do INSS. A previsão é que esse pente fino nos benefícios que está previsto nessa medida possa gerar uma economia de 10 bilhões de reais só no primeiro ano, hein? Quem está acompanhando as votações é Nilson Clava. Oi, Nilson, boa tarde. Agora há pouco o Senado atingiu aquela quantidade mínima de 41 senadores na casa. Ou seja, tudo indica que teremos votação e com direito a um acordo aí entre base e oposição. Vamos lá, quais são as novidades? Boa tarde, Leilane, a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Pois é, o governo conseguiu esse acordo com a oposição que estava na casa, mas não dava a sua presença aqui justamente para dificultar a vida do governo que diz respeito ao quórum. Depois desse acordo, a oposição veio e registrou presença e agora a gente tem 57 senadores na casa, quantidade suficiente para dar início à discussão e votação dessas medidas provisórias aqui no plenário. Qual foi esse acordo fechado entre o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e parlamentares, tanto do Bloco Independente quanto da oposição? Foi no que diz respeito àquela medida provisória do combate às fraudes, a MP 871. Por quê? O ponto principal dessa medida provisória é que ela cria um programa de análise, de benefícios que tem algum tipo de irregularidade, suspeita de irregularidade. E entre eles ataca principalmente a questão da aposentadoria rural. O que estabelece o texto? Estabelece o seguinte, que aquele documento validado por sindicatos não será mais suficiente para comprovar o trabalho no campo, que para comprovar esse trabalho no campo depois da medida provisória é necessário uma autodeclaração do trabalhador rural validada por órgão público. Isso até uma transição ali de 5 anos até 2023. A partir de 2023, o texto colocava ali como já obrigatório o cadastro, naquele Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que está ligado ao Ministério da Agricultura. O que disseram tanto os integrantes da oposição quanto desse bloco independente? Que esse cadastro hoje só abarca ali 3% dos trabalhadores rurais e que tinha que ter um mecanismo que considerasse a amplitude desse cadastro. Quer dizer, se até 2023 o cadastro não tiver muitos trabalhadores ali já registrados, é necessário dar mais tempo para que aqueles trabalhadores possam comprovar o seu trabalho com a autodeclaração validada por órgão público. E aí houve um acordo, o governo garantiu que vai colocar esse mecanismo, não na medida provisória, porque se ela fosse alterada teria que voltar para a Câmara dos Deputados e ela caduca ainda hoje. Então vai fazer isso por meio da reforma da Previdência. Portanto, o acordo foi feito, o quórum foi dado, os parlamentares já estão discutindo essa medida provisória considerada essencial pelo governo do combate às fraudes e depois também deve analisar uma segunda medida provisória, que é a que trata do alongamento, da extensão ali do prazo para o pagamento de gratificações a servidores que estão cedidos à Advocacia Geral da União. E aí você vai falar, são 4 medidas provisórias, Só 2 serão votadas hoje aqui, só 2, porque depois uma outra medida provisória do saneamento vai caducar, vai virar projeto de lei, e você tem uma 4ª medida provisória, que é aquela que a gente falou bastante aqui, Leilane, que muda alguns pontos do Código Florestal. Essa, o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que não vai colocar para votar no plenário, diante do tempo exíguo para se analisar essa medida provisória. E aí, diante da pressão da bancada ruralista, o governo está sinalizando com 2 hipóteses. Ou reeditar uma medida provisória com o texto apresentado pelo relator Sérgio Souza, com aquelas alterações que a gente citou aqui ao Código Florestal, ou então enviar um projeto de lei com regime de urgência, mas vai reeditar esse projeto do jeito que foi aprovado pela Câmara numa sinalização à bancada ruralista, que é considerada essencial pelo governo para garantir a maioria, não só hoje, como também no que diz respeito no futuro à reforma da Previdência. Vamos dar uma olhada, então, no que disseram tanto aqui o secretário da Previdência, Rogério Marinho, quanto o senador Alessandro Vieira, que foram responsáveis por esse acordo por aqui. Aconteceu um acordo mediado com o líder do governo e o secretário Rogério Marinho, no sentido de ampliar o prazo para registro no Cadastro Nacional de Informação Social. Hoje ele apenas abrange 3% dos rurais. Em 5 anos a gente imagina que o percentual que vai ser atingido não vai ser suficiente. Em troca disso, a gente vai dar quórum e eles vão instalar uma espécie de gatilho
na própria PEC, no texto da reforma da Previdência que já está tramitando lá na Câmara dos Deputados. Isso assegura o direito do trabalhador mais simples, que ele vai ter mais prazo para se registrar se tiver alguma dificuldade, e garante também que a gente tenha a tramitação e o combate às fraudes. Hoje, com esse acordo, é praticamente certa a votação dessa MP e também da 872, que trata da Advocacia Geral da União? Sim, acredito que teremos a votação, o quórum já está estabelecido. A gente vai ter talvez algum trâmite de pedido de verificação de presença por parte do Partido dos Trabalhadores, mas está sendo verificado agora. Foi uma proposta do senador Alessandro de que, caso ao final dos 5 anos nós não tenhamos um número de integrantes no CNIS, haja uma ampliação de mais um período de tempo. O detalhamento vai ser feito junto com ele. Hoje o CNIS ele tem pouco mais de 3% dos trabalhadores incluídos, mas nós acreditamos que nesses 5 anos nós teremos aí o cadastro absolutamente rígido, né? Mas se não tiver, o gatilho vai permitir que haja uma nova ampliação. A ampliação, no caso, seria da autodeclaração validada por órgão público. Ampliar esse tempo de transição que já está instituído agora e que até foi 2023, né? Até 2023, com a possibilidade de até 2025 o acréscimo de documentos para fim de comprovação, como é no imposto de renda. Como quase tudo que vem sendo discutido em Brasília nos últimos meses, essa medida provisória também tem reflexo na reforma da Previdência, né, Nilson? Eu queria que você fizesse esse paralelo e explicasse por quê. Tem sim, Leilani, esse impacto direto. Por quê? A gente lembra aqui que nessa negociação do texto da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados, o que a maioria dos parlamentares tem dito é, olha, há alguns pontos consensuais de mudança. E a gente sempre cita 2. O benefício de prestação continuada, a retirada dele, e a retirada também no que diz respeito à aposentadoria rural. E para condicionar a retirada dessa aposentadoria rural, o governo e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje citou em ON, dizendo o seguinte, que você precisa da aprovação dessa medida provisória. Por quê? Ela combate as fraudes. Fraudes principalmente na aposentadoria rural, que, segundo a equipe econômica, é um dos principais pontos de déficit no que diz respeito à reforma da Previdência. E aí, o próprio secretário de Previdência, Rogério Marinho, diz o seguinte, olha, hoje você tem mais aposentados rurais do que o número de moradores do campo no Brasil. Então, há alguma irregularidade. E esse projeto prevê, como você bem disse, né, uma economia de 10 bilhões de reais. Então, uma economia muito grande que diz respeito e tem impacto direto no que, nesse ponto, né, da aposentadoria rural, e por isso o governo vem aqui, o próprio secretário está no plenário negociando com os senadores e quer essa aprovação da medida provisória antes que ela caduque. Vamos dar uma olhada no que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a respeito disso e dessa relação dessa medida provisória do combate às fraudes, que é considerado o primeiro passo antes da reforma, e a reforma propriamente dita que está sendo discutida lá na Câmara dos Deputados. Essa medida provisória ela é fundamental. Ela é que nos dá tranquilidade para tirar da PEC da Previdência a aposentadoria rural. Se a gente não tirar, se a gente não aprovar essa medida provisória, fica com dificuldade de tirar a aposentadoria rural da reforma previdenciária, porque é ela que vai quebrar, né, um elo que, do nosso ponto de vista, e principalmente dos técnicos, tem atrapalhado. Nós temos hoje o regime do regime geral, a aposentadoria rural representa 35% das despesas. E o aposentado no campo não representa, em tese, 10% dos habitantes no campo. Então, há uma distorção que os técnicos da Previdência entendem que, com essa medida provisória, a gente pode resolver. E quem já está aqui comigo no telão é Cristiana Lobo. Cris, boa noite para você. Bom, temos que louvar, né? Porque não é sempre que vemos a base e a oposição aí entrando num acordo. E no caso específico dessa medida, se não fosse isso, talvez ela nem saísse do papel, né? Exatamente, Leilani, e caducaria, como vão caducar outras 2 medidas provisórias. Eu acho que essa situação de hoje remete a duas questões. Uma é essa desorganização do governo na votação das matérias de seu interesse no Congresso. Essa medida provisória, como vai caducar esta noite, amanhã já não funcionaria, isso quer dizer que ela está lá no Congresso há muito tempo e desde fevereiro ela podia ter sido discutida e votada porque ela é anterior ao próprio conteúdo da reforma e ela é da maior importância. Então, isso mostra como o governo mandou os projetos de seu interesse para o Congresso e largou de mão. Tanto ela quanto aquele pedido de
verba suplementar para fazer a máquina girar, sob o risco do governo até pedalar. Então, há pressa também por aquele crédito suplementar de 249 bilhões, que deve sair 149, enfim, mas mostra essa desorganização política do governo ou falta de experiência mesmo, dos líderes, enfim. Mas no mérito dessa matéria, eu acho que o fundamental é lembrar que essa medida provisória que eles chamam de combate às fraudes, ela toca num ponto que para o governo Bolsonaro é fundamental. Hoje, o trabalhador rural, para se aposentar, ele precisa de um atestado do sindicato rural. E o sindicato rural, ele é, em geral, comandado por partidos de esquerda, o PT ou o PSOL. Quando retira dele a palavra final, isso muda o contexto completamente. E, nessa situação de necessidade de ser referendado por um órgão público, pode reduzir esse número de fraudes. O secretário Rogério Marinho gosta muito de citar os números, que são assustadores, sobre o número de trabalhadores rurais no país e o número de aposentados, muito maior, como disse o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu acho que o governo passa por essa experiência, tendo de ceder em alguns pontos, e vamos ver se ele aprende para as próximas medidas provisórias, que medida provisória é algo que tem que começar a ser discutido desde o dia que chega, não pode deixar para a última hora. Mas o Congresso tem esse hábito, porque quando o governo está ali na última hora, com a faca no pescoço, o governo acaba cedendo e fazendo algumas concessões, como essa agora de transição maior para o trabalhador rural. Mas talvez seja um aprendizado. Esse é o primeiro momento que o governo Bolsonaro tem dessa dependência completa de uma votação agora no Senado Federal, uma casa mais dócil para ele do que a Câmara dos Deputados. Mas o governo passou um frio na barriga aí com essas medidas provisórias e vai ter duas caducando, duas que não vão prevalecer.